Boa noite, irmãos. Paz do Senhor. Você pode tomar o teu assento e abrir a sua Bíblia. No livro do profeta Jeremias, capítulo de número 29, versículo 7. Jeremias capítulo 29, versículo de número 7. Amanhã nós temos batismo, alguns irmãos serão admitidos no corpo de Cristo. Convido vocês a estarem conosco lá no Primavera, a partir das 5 horas da tarde. O batismo vai começar às 5:30, esteja lá em comunhão. Quando nasce uma criança, todo mundo vai ver. E vai ter nascimento amanhã, o melhor nascimento que existe, o nascimento para a vida eterna. Esteja lá conosco, Jeremias 29, versículo 7. Quem encontrou, diga amém. Procurem a paz da cidade, para onde eu os deportei, e orem por ela ao Senhor. Repita comigo: orem por ela ao Senhor, porque na sua paz vocês terão paz. Amém? Coloque a mão sobre esse texto, diga assim: Espírito Santo, fale comigo essa noite, através da tua palavra, que a minha mente seja renovada e transformada pelo poder do Evangelho, para que eu experimente a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Amém. Irmãos, aquilo que não pode ser alterado na força do braço, certamente é mudado na força de um joelho. Aquilo que não se altera pelo grito, se altera pelo gemido no altar da oração. Eu quero compartilhar com vocês essa noite a respeito de mudança de cenários. Repita comigo: mudando cenários. Diga mais forte: mudando cenários, através da intercessão. O que é orar? Orar é falar com Deus. Orar é você recorrer a uma instância superior. Em Tiago 5,16 a Bíblia diz que a oração, ela pode muita coisa nos seus efeitos. Existem vários tipos de oração. Existe a oração que você faz agradecendo, é uma oração de gratidão. Existe a oração que você faz confessando o pecado, é uma oração de confissão. Existe uma oração de dedicação, quando aqui se consagra alguma criança ao Senhor. Existe a oração de intercessão. Repita comigo: oração de intercessão. O que é intercessão? O que significa a oração de intercessão? É você se colocar diante de Deus, em favor de outra pessoa, em favor de outra causa, que não seja a sua. Irmãos, nós podemos interceder por um amigo. A Bíblia diz em Jó 42:10 que Deus mudou a história de Jó. A Bíblia vai dizer que Deus vira o cativeiro de Jó, quando ele está intercedendo pelos seus amigos. Nós podemos orar pela nossa cidade, como nós vimos aqui nesse texto de Jeremias. Deus diz que aquilo que eu sinto pode ser completamente relacionado ao que uma cidade sente. E quando eu mudo o sentimento de uma cidade pela oração, o sentimento, o meu estado emocional
também pode ser alterado. Você pode orar por um familiar. A Bíblia diz também com o patriarca Jó, um intercessor, que nas madrugadas ele se colocava a interceder pelos seus filhos. Tudo que você até hoje não conseguiu gritando, você conseguirá orando. Tudo aquilo que o que indica, que o que dinheiro, que a força do braço não conseguiu, o joelho do chão busca. Em Atos capítulo 12, a Bíblia vai dizer que o apóstolo Pedro está preso. Ele foi preso por Herodes. Herodes tinha uma intenção no seu coração: decapitar Pedro, matar Pedro, porque Herodes, um político, estava vendo que matar pastor trazia alegria no meio do povo. Só que a igreja, em Atos 12, versículo 5, diz assim: a igreja, porém, fazia oração incessante a Deus em favor de Pedro. Estava preso, 16 soldados, celas todas muito bem fechadas. Manhã seguinte, horário para se apresentar, martírio preparado. A igreja estava orando. A Bíblia diz que Deus enviou um anjo na prisão. E quando o anjo chega, as algemas caem. E o anjo chega para Pedro e diz assim: bota a capa que nós estamos indo embora daqui. E quando ia andando, as portas iam se abrindo. Pedro não entendia aquilo que era, porque eu e você geralmente nunca vamos entender o poder que existe na oração. É sobrenatural. Irmãos, quantas tragédias no Antigo Testamento foram evitadas. A Bíblia diz que havia momentos que Deus queria destruir quase 2 milhões de pessoas por causa do pecado delas, mas tinha alguém que falava: Deus, não faça isso, não faça isso, Deus. E Deus não fazia isso por causa da oração de Moisés. Olha para quem está ao teu lado, diga assim: se você soubesse o poder que existe na sua oração, você iria parar de reclamar, você ia parar de murmurar, você ia parar de desabafar, você começaria a interceder. Tem um caso na história da Inglaterra, que diante de um confronto com a França, uma pressão que aquela rainha tinha que ter, aquela mesma, aquela que durou muitos anos e foi recolhida aí nos últimos tempos, ela tinha que tomar uma decisão rápida, e todo mundo estava pressionando a rainha da Inglaterra para tomar uma posição rápida, porque o exército da França poderia a qualquer momento invadir a Inglaterra. Ela disse: eu não tomo decisão sem falar com um homem de Deus. Eu não tomo uma decisão sem consultar um homem de Deus. Irmãos, a história vai registrar e depois registra novamente, porque tem um costume na Inglaterra de oração. A rainha que viveu na época de John Wesley, diante daquela pressão da França, os seus assessores ali a pressionando a tomar uma decisão, ela disse assim: eu tenho mais medo da oração de John Wesley do que do exército da França inteirinho apontado contra mim. Aquela mulher não ia tomar decisão sem oração de um homem de Deus. Repita comigo: existe uma grande eficácia na oração. Eu quero trazer um testemunho aqui para vocês. Ela é conhecida como missionária Gina, é uma coreana. O nome dela é Yeon Hee-son. Ela conta que na Coreia do Norte havia apenas 3% de cristãos. O cenário da Coreia, 80% da nação favelada. O quarto país mais pobre entre os anos 50 e 60.
religião, budismo aflorado, os cristãos morrendo realmente de fome, eles começaram a se juntar famintos para orar nas madrugadas. 3%. E ela disse que em apenas 7 anos o cenário das favelas desapareceu da Coreia do Norte. Em 5 décadas a Coreia do Norte foi crescendo até se tornar a 10ª maior economia mundial. E ela deu um recado aos cristãos do Brasil. Ela disse assim: vocês estão dispostos a mudar o Brasil? Parem de falar mal do governo e comecem a orar. Existe uma grande eficácia na oração. Irmãos, se numa nação com 3% de cristãos Deus fez uma grande mudança, imagina no país que quase 90% é cristão. O que Deus pode fazer na sua casa através da sua oração. O que Deus pode fazer na nossa cidade através da oração. O povo de Israel está levado cativo à Babilônia, um lugar de outros deuses, um lugar de língua estranha, um lugar de costumes completamente contrários à palavra de Deus. E Deus diz assim: neste lugar para onde eu enviei vocês, comecem a orar aí, porque na paz desse lugar vocês terão paz. Irmãos, nós podemos mudar qualquer cenário através da nossa intercessão. Se nós entendêssemos isso, nossas madrugadas seriam diferentes. Não teríamos tanto tempo para desabafar, não gastaríamos tempo reclamando, experimentaríamos mais de Deus com os joelhos no chão. Na paz da cidade, vocês terão paz. Você já percebeu que tem cidade que você entra, parece que você sente um peso dentro dela? Tem cidade que você chega a ter uma opressão, um negócio triste naquela cidade. Há uma influência espiritual naquela cidade. Principalmente aquelas que começaram a buscar muito o ocultismo, a falar com mortos, se tornaram cidades com os céus oprimidos. Não adianta eu pensar que eu apenas vir à igreja ou o que acontece na cidade não me alcança, irmãos, influencia. Se uma cidade, como muitas vezes aconteceu na nossa, entra em colapsos de corrupção, mexe com o comércio inteirinho e efeito dominó, eu e você não precisamos esperar problemas para dobrar joelhos no chão, mas eu e você temos que ser daqueles que nos levantamos como trincheiras para trazer as bênçãos e as promessas de Deus para a nossa terra. Eu gostaria que você refletisse alguns problemas que porventura acontecem aqui na nossa cidade. Vira e mexe eu ouço falar que não tem emprego, porque tem uma usina e tem uma prefeitura. Você já ouviu isso? Mas ultimamente começa a se falar muito que aqui virou cidade de prostituição. Jovens de faculdades vêm se prostituir em finais de semana. Quantas coisas, festas, Miguelópolis começaram a se tornar conhecido por Sodoma e Gomorra na porta da nossa praia. E está na minha e na tua mão mudar a sorte e a história da nossa cidade. Porque se Deus prospera uma cidade, a sua casa prospera. Se Deus traz paz numa cidade, vai ter uma paz diferente na sua casa. Se Deus abençoa a juventude da cidade, pega a sua, irmão, pega os seus filhos, pega os seus netos. Como que eu e você podemos mudar o rumo, o cenário de um local? Primeira coisa, repita comigo: eu preciso me colocar na brecha
da intercessão em amor. Nunca ore por algo que você não tenha amor por aquilo que você está orando. Vai ser como o bronze que soa. Sem amor não adianta. Nunca fala que você vai orar por alguém se você não consegue sentir a dor daquela pessoa. É como o bronze que soa. Você ama Miguelópolis? Você ama a cidade que você mora? Você ama a família que Deus te colocou? Você ama os irmãos da igreja com quem você se assenta? Você ama a nação brasileira que você está plantado nela? Primeira coisa, coloque-se na brecha em amor. Você lembra nesse instante de algum familiar que está preso nas drogas, nas bebidas, na prostituição? Coloque-se na brecha em amor. Segunda coisa, repita comigo, eu preciso confessar os pecados. Eu não sei se você tem costume de confessar os seus, mas Jesus nos ensinou a confessar pecado todo dia. Mas eu quero te ensinar a confessar pecado que não é seu, porque isso é a atitude de quem ama. Senhor, perdoa os pecados da nossa cidade. Senhor, perdoa os pecados da minha família. Senhor, perdoa os pecados dos meus filhos. É o que Jó fazia. Irmãos, a Bíblia vai dizer no Antigo Testamento, eu não sei se você tem a real compreensão, mas em alguns seminários eu já disse disso. Quando tem um suicídio na cidade, quando tem um assassinato na cidade, a Bíblia diz que o sangue fica gritando aos céus. Eu e você, como intercessores, precisamos pedir: Deus, perdoa todo aborto na nossa cidade, porque aborto é assassinato dentro de ventre, é fazer de barriga, irmão, cemitério. Eu e você precisamos pedir perdão a Deus pelos suicídios que já houve, por assassinato que possa haver, por idolatria. Irmãos, quantas pessoas em mesas de ídolos, comendo coisas consagradas, e o apóstolo Paulo vai dizer que é a demônios. Eu e você temos que nos colocar na brecha, pedir perdão a Deus por isso, aplicando o sangue de Jesus. Uma terceira atitude, repita comigo, eu devo reverter sentenças faladas. Vou te dar aqui algum exemplo. Quantas vezes pessoas de fora, já estudei fora, Miguelópolis é curva de rio. O que é que para em curva de rio? Quantas vezes já disseram isso na nossa cidade? Eu não sei qual que é a sua paixão política, mas quantas pessoas disseram: se fulano ganhar aí acabou o Brasil. Olha o que você está falando do lugar que os seus filhos, seus netos vão morar, que você mora. Nós precisamos reverter sentenças que foram anunciadas sobre a nossa cidade. Quantas vezes você ouviu alguém falando sobre a sua casa ou sobre seus filhos, e por vergonha ficou quieto, que não quer nada com nada? Isso aí é bobo, isso é burro, isso aí tem doença, tchonga. Nunca aceite, isso é maldição. Morte e vida estão no poder da língua. A oração de intercessão, ela precisa reverter sentença. Senhor, eu cancelo o poder dessas palavras na autoridade do nome de Jesus. Eu e você temos autoridade para nos achegar diante de Deus, confessar pecado que não é nosso, aplicar o sangue de Jesus, reverter sentenças que foram anunciadas e, por fim, plantar algo novo, profetizar. É o que Deus disse para Ezequiel num cenário desolador: profetiza, Ezequiel, profetiza. Irmão, eu estou numa campanha de oração já há alguns meses, para que Deus desça indústrias e faculdades em Miguelópolis. E você vai ver isso, eu já estou falando aqui, eu sei que fica gravado, porque você vai ver indústrias sendo abertas em Miguelópolis, empresas chegando e faculdades vindo. Nenhum jovem preocupar mais com ônibus de faculdade, vai estar tudo aqui. Porque Deus muda cenários por oração.
Na última vigília que fizemos ali no Primavera, estendemos a mão para a praia e declaramos que nenhuma festa de Sodoma e Gomorra aqui haverá. E eu já tenho declarado que se tiver turismo aqui de jovens, de lotar de ônibus, vai ser para a igreja do Senhor, um grande mover na cidade de Miguelópolis. Palavras precisam ser direcionadas naquilo que nós queremos ver. Não é força de pensamento positivo, não é figuinha, não é palavra positiva, não. É falar o que Deus fala. Essa palavra nunca deu errado, essa palavra sempre deu certo. Essa palavra na nossa boca é fonte de bênção e de salvação. Muda cenário. Como que está o cenário da sua casa? Como que está o cenário da sua cidade? Como que está o cenário do seu ambiente de trabalho? Como que está o cenário do Brasil? Coloque-se diante de Deus, peça perdão, aplica o sangue de Jesus, cancela. Se você entrar em amor, irmão, se você entrar em amor diante da presença de Deus, olha para mim, se entrar em amor na presença de Deus, você vai começar a lembrar de tudo que alguém um dia já falou sobre sua casa, sobre sua família, sobre seus filhos, sobre sua cidade. E você vai ter a oportunidade diante do trono da glória de cancelar sentenças malditas e anunciar um novo tempo de vitória. Amém? Deus fez na Coreia, como eu compartilhei. Deus fez na Inglaterra. Não foi essa última não, eu me enganei. Mas essa última também havia falado essa mesma frase. E Deus pode mudar a situação do seu ambiente pelo poder da intercessão. Amém? Vamos ficar de pé? Feche seus olhos, curve sua cabeça. Nós vamos fazer o que a Bíblia nos ensina. Orar pela nossa cidade, orar pela nossa nação. Porque Deus não faz nada na terra, diz em Amós 3,7, sem antes anunciar os seus profetas. Mas eu quero ir mais profundo para te dizer que Deus não anuncia nada para profeta que não tenha sido comprado no quarto da oração com joelhos no chão. Deus fará uma grande obra em Miguelópolis. Deus fará uma grande obra na nação brasileira e na nossa região. Deus fará uma grande obra no meio da sua família. Diga assim comigo: Pai, eu me coloco na tua presença. E eu assumo a posição nessa noite da minha cidade e da nação brasileira. Eu venho lhe pedir perdão por todos os pecados que nós temos cometido contra o Senhor. Perdoa, Jesus, a idolatria, o ocultismo, a perversidade sexual, todo o aborto, todo o suicídio, todo o assassinato. Perdoa todo o escândalo na igreja do Senhor. Nós te pedimos perdão e nesse instante aplicamos o sangue de Jesus sobre Miguelópolis, sobre a prefeitura, sobre a câmara, sobre o fórum, sobre as escolas, sobre o comércio, sobre cada lar. Aplicamos o sangue de Jesus sobre a nação brasileira, sobre Brasília, a presidência da República e todos os locais de poder
nós ungimos nessa noite, com o sangue de Jesus, nós cancelamos todo diagnóstico contrário, toda palavra de maldição, que nós falamos, que alguém falou, que nós ouvimos e não repreendemos, toda bruxaria sobre o Brasil, sobre Miguelópolis, nós anulamos agora, no nome de Jesus, no nome de Jesus, nós declaramos o maior tempo de salvação que essa terra já experimentou. Profetizamos governos justos, líderes humildes, tementes a Deus, guardados da corrupção. Nós profetizamos faculdades, empresas, turismo familiar, turismo religioso, para um grande avivamento em Miguelópolis, no nome de Jesus. Comece a orar em línguas espirituais nesse instante. Rabacaia xerede canta la labala suri andarai. Ori alabaxere de cori alabalas. Decamanto robocoio forge manto rebacaia fácias. Calamanto rebacaia xere de cori alabalas. Ori alabaxere de cori alabalas. Surine ne cantarai. Ne comanda redo via forga manto rebacaia fácia camandarás. Ori alabalas suri andarás. Ori alamandarás. Você vai se colocar como um representante da sua família. E você vai começar a pedir perdão pelos pecados da sua família, ainda que não tenha sido você quem cometeu. É vício de drogas, é vício de bebida, é corrupção, peça perdão. É adultério, é prostituição, homossexualismo, peça perdão. Se já teve alguém quem matou outra pessoa, que abortou no meio da sua família, peça perdão a Deus. À medida que você for confessando, vai cancelando palavras de maldição que alguém falou sobre os seus filhos, sobre o seu casamento, sobre o seu lar, que não ia dar certo, que não ia conseguir, que era doente, que tinha um jeitinho diferente. Vai anulando, vai cancelando palavras malditas, que era preguiçoso, que era depressivo, vai anulando nessa noite, que não queria nada com nada. E à medida que você for anulando, agora começa a profetizar. Declare a tua família servindo a Deus. Declare a tua casa um ambiente de paz, de oração, mesa farta, comunhão, salvação no meio dos teus. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, e a minha face buscar, se o meu povo que se chama pelo meu nome, os seus caminhos maus se desviar, eu ouvirei, perdoarei, sua terra sararei.
Levante bem alto as suas mãos aos céus. Eu quero declarar que você é abençoado do Senhor. Onde você for, a bênção de Deus te alcança. Se você vai no campo, a bênção vai com você. Se você vai para a cidade, a bênção vai com você. Você põe a mão e Deus abençoa. Você bota o pé e Deus te dá por herança. Você é uma pessoa cheia de saúde. Você viverá longos anos de vida, de paz sobre a terra. Eu declaro que você é uma pessoa alegre, uma pessoa contente, uma pessoa grata. Eu declaro que você é frutífero. Você ganha almas para Jesus. Você serve a Deus. Você cumpre o seu chamado. Eu te declaro uma pessoa próspera, com todas as suas necessidades supridas, com dinheiro no bolso, com fartura na despensa. No nome de Jesus, eu declaro você um abençoado, uma abençoada do Senhor. Apenas quem crê, dê um forte aplauso aos céus essa noite. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, se a minha face buscar, se a minha face buscar, se o meu povo que se chama pelo meu nome dos seus caminhos maus se desviar, eu ouvirei, perdoarei, sua terra sararei. Aleluia. Obrigado, Jesus, por essa noite, pela tua presença, pela oportunidade que nós tivemos de te louvar, de tributar a ti com os nossos dízimos e ofertas, de ouvirmos a palavra do Evangelho, Senhor. Nos abençoa, nos dê uma noite de paz, um resto de semana de vitória, no nome de Jesus. Amém? Irmãos, as nossas reuniões de quinta-feira, como já havia anunciado semana passada, serão reuniões mais breves. 7h30 em ponto começa, 8h30 em ponto termina. Pode vir com roupa do serviço, chega cansado e venha, e vai embora abençoado e renovado. Deus te abençoe, paz do Senhor.